Pastor Lu está inaugurando hoje um momento sem microfone manual. Vocês estão percebendo ou não? Nós vamos fazer um momento. Estou seguindo, vamos lá? A Jesus Cristo. Boa! Graças a Deus, igreja, amém? Deus é bom. Vou fazer aqui 3 perguntas para vocês hoje. Eu quero que você responda com sinceridade. O que é sinceridade? Sincera. Do grego sinceres, sem máscara. Os gregos usavam máscara para poder fazer o seu teatro, né? E quando tirava a máscara, era realmente quem ele era. Seja sincero. São 3 perguntas e responda de verdade. No meu tempo, antes de fazer as perguntas, eu sou do tempo de quem tirava 0 tirava E, quem era ruim tirava D, mais ou menos C, B e A. Quem é esse tempo aí? Tem mais de 40. Então, na média, o 5, o C passa. O médio. 3 perguntas. Em 2025, como foi o seu tempo de leitura da Bíblia? Pastor, podia melhorar, mas acho que eu fiquei na média ali, né? Quem daria um médio para o tempo de leitura da Bíblia? Levanta a mão bem alto. Ok. Vocês vão ouvir um que está regulando ali, tá bom? Beleza. Outra pergunta. Em relação à oração. Pastor, eu podia ter orado mais, mas eu acho que eu fiquei na média ali e tal. Levanta a mão. Quem ficou na média de oração? Ok. Evangelização. 2025, qual foi o seu tempo de evangelização? Evangelizei bastante, pastor, falei muito da palavra. Não, pastor, eu poderia ter feito um pouco melhor, acho que na média, da média para baixo. Levanta a mão bem alto. Todo mundo aqui passou de ano? Na média? Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Quando abre Apocalipse, o pessoal já fica com medo já, né? Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Final dos tempos, palavra Apocalipse já traz um pouco de medo, né, para as pessoas. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Abra ou ligue a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Amém? Podemos? Conheço as tuas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é frio, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Mais uma vez, conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Pai, tua palavra é viva e eficaz, tem transformado a nossa vida, e que mais uma vez nessa manhã ela possa falar conosco, nos trazer transformação. Eu oro em teu nome. Amém e amém. Eu gosto da parte de marketing. O marketing é uma área da ciência que vai trazer informações sobre como propagar aquilo que é bom, né? O marketing geralmente tem alguns pilares. Então, por exemplo, quem faz marketing numa empresa quer aumentar a visibilidade do seu produto. Entende que é bom e quer que as outras pessoas conheçam mais. O marketing gera interesse e engajamento. Se eu propago, as pessoas vão se sentir engajadas, comprometidas de querer ter mais aquele produto. Aumenta as vendas. Se eu propago, se eu faço marketing, as pessoas compram. E fidelizar clientes. Quando eu faço marketing, as pessoas começam a viver mais aquilo, comprar mais aquilo. Se nós temos, eu vou colocar o produto entre aspas e com grande aspas, um produto que é o Evangelho. Cremos que Deus nos ama, amém?
Cremos que Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Amém? Cremos que Ele nos salvou, amém? Cremos que Ele é a solução para o mundo, amém? Cremos que Ele está presente em nós, amém? Cremos que temos uma eternidade com Ele, amém? Será que nós não propagamos o Evangelho de Jesus? Nós não fazemos o marketing do Evangelho de Jesus, talvez como nós deveríamos fazer, porque nós não somos tão engajados. Há um grande problema hoje, que é um evangelho relativo. Relativo. Eu vi esses dias que um grupo de jovens foi na USP evangelizar, falar que Jesus é o Senhor, evangelizou os jovens, pessoas foram salvas, e estavam lá nas praças ali, e de repente, um pastor, muito conhecido nas mídias sociais, criticou esse movimento, falou que eles estavam fazendo um teatro evangélico lá, que o evangelho, a vida do evangelho, a pregação tem que ficar dentro da igreja, e que lá fora, nós temos que ser o social, e a vida da igreja, a proclamação do evangelho é só dentro da igreja. Aí eu fico pensando, e Paulo? Paulo vivia nas ruas pregando o evangelho, ele ia nas praças evangelizar, ele estava sempre pregando na rua. Então estão relativizando aquilo que é para fazer. Um outro jovem pastor, muito conhecido, fala super bem, ele trouxe a seguinte frase, olha, vou falar, ele usou esses termos, eu vou dizer uma coisa aqui que vai talvez chocar você, como vai te chocar aqui agora. Jesus tem o mesmo valor que você. E o pessoal, aleluia, só falta eu fazer libras, né? Jesus tem o mesmo valor do que eu? Vendendo uma graça barata para as pessoas, é tudo muito relativo, tudo muito, sabe, sem cruz, sem arrependimento, venha como você está e pode ficar do jeito que você está, porque Deus conhece o teu coração. E me dá uma impressão que nós estamos vivendo, não apenas Vila Euro, mas as igrejas, estão vivendo um tempo de igreja de Laodiceia, que foi esta carta que o Senhor escreveu para as 7 igrejas, uma delas é Laodiceia, e para cada uma dessas igrejas tem um recado. Deus, ele olha para essa igreja, faz alguns elogios, comenta algumas coisas e traz uma direção, mas para Laodiceia, que nós lemos esse texto, é algo muito mais profundo. O texto diz lá que, primeiramente, para as outras igrejas teve um elogio, o Senhor começava a carta elogiando a igreja, para essa aqui que nós lemos não teve elogio, teve já uma ação de crítica, vocês são mornos, indiferentes, vocês são autossuficientes, vocês estão confortáveis demais, vocês têm um teto, vou colocar da minha forma, tá? Vocês têm um teto, tem um banco para sentar, tem luz, tem som, tem tudo isso daqui, tem um lugar bonito, tem onde parar o carro, vocês estão muito confortáveis, porque lá na Nigéria, por exemplo, as igrejas estão sendo destruídas, pessoas mortas, e eles estão indo nesses escombros para continuar orando ao Senhor, mas parece que a gente, Vila Euro, agora eu vou falar do nosso gueto, tá bom? Nosso gueto, Vila Euro, a gente está muito indiferente com as coisas, me dá uma sensação que nós, talvez não fazemos o evangelho relativo, mas somos mornos nas nossas ações, e o perigo é esse, a gente está relativizando, achando normal, aquilo que não deveria ser normal, e aquilo que é bíblico, parece que é extremo, aquilo que é bíblico, pregar nas praças, evangelizar, levar Jesus, para algumas igrejas, é o extremismo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está acontecendo, que a igreja de Jesus, me parece que está vivendo um viés morno, como Laodiceia. Quando eu perguntei aqui para vocês, você se sente morno? Se eu falasse morno, você não ia levantar a mão, tá? Por isso que eu falei a média. Porque alguns aqui levantaram a mão, quando eu falei, quem tem lido a palavra? Mais ou menos. E alguns até levantou a mão para não ficar feio.
E talvez você leu a Bíblia da última vez no domingo passado, quando você veio na igreja. Passou a semana toda sem ler a palavra. Quando eu falei, quantos aqui oram mais ou menos? Ora de vez em quando, mas ora. Alguns levantaram as mãos. Talvez alguém levantou a mão, só para não ficar feio por mão do lado, né? Porque pensou em levantar a mão, acha que eu não oro. E levantou a mão. Falei em evangelizar, pregar o evangelho. Quantas pessoas nesse ano, você, de fato, o evangelho genuíno, verdadeiro, pregando a palavra, pregando o evangelho, quantas pessoas de fato levaram pessoas a Jesus? Alguns levantaram as mãos e falaram assim, eu evangelizei, eu preguei a palavra, mas pregou mais ou menos. Quando vocês levantaram as mãos, e quando muitos talvez não levantaram, em alguns momentos, porque talvez se achou autossuficiente, ou quando a maioria levantou as mãos, mas estavam dentro da média. Será que você é um cristão morno? Será que você tem vivido um cristianismo morno? E eu vou trazer aqui alguns exemplos de quem é morno e de quem talvez está vivenciando o verdadeiro evangelho. E eu acredito que você vai se identificar com alguma dessas questões aqui. E no final, frigir dos ovos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá picotando? Tá. Então, Ezequiel, eu vou para lá, depois a gente testa aquele lá, tá bom? Por favor. Quando você se identificar com alguma dessas questões que estão aqui, você vai falar assim, puxa, pastor, é você que vai julgar você mesmo. Amém? Um cristão morno, ele busca a Deus pelas circunstâncias, necessidades emocionais, uma cura. Eu só busco a Deus quando eu estou doente, preocupado com alguma situação. Aí eu busco a Deus. No contrário, mais ou menos. Eu só vou buscar Deus, talvez, quando eu estou precisando de dinheiro. Outras pessoas, o verdadeiro cristão, ele busca a Deus independente das circunstâncias que você está vivendo. Independente dela. Algumas pessoas são mornas no que diz respeito às questões do mundo, às coisas deste mundo. As pessoas buscam ao Senhor aliás, os mornos são convenientes com as questões do mundo, se envolve com algumas coisas, práticas erradas deste mundo. Talvez sonegam imposto, talvez fica na roda dos escarnecedores, talvez visitam ambientes que não são ambientes de fato necessários, ou seja, ele é conivente com as coisas do mundo para não ser criticado, rotulado pelo mundo. Mas o cristão genuíno, verdadeiro, ele se posiciona com tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. O cristão morno, ele vê a igreja como uma opção. Hoje eu vou na igreja, hoje eu estou com vontade de ir. Faz tempo que eu não vou, né? Eu vou talvez porque hoje é ceia, e talvez muitos estão aqui nessa manhã, como no primeiro culto, que só veio hoje porque é dia de ceia. Porque se não fosse ceia, talvez não viria. O morno, está frio demais, está quente demais. Ou então, no sábado à noite, alguém ligou, vamos fazer alguma coisa de manhã? Vamos, e esquece, larga a igreja como opção. Muito fácil, muito simples. O genuíno cristão verdadeiro, ele vê a igreja como um corpo inegociável. Estar na igreja é estar na casa do Pai em família, é o melhor dia da semana para cumprir a palavra do Senhor, que nós devemos viver o dia do Senhor em comunidade. Passear, viajar, é bom de vez em quando, mas tem muitas pessoas que vivem isso, uma rotina todos os domingos. O morno, ele deixa que as experiências da sua vida se moldem com a Bíblia. O que eu penso, o que eu acho que eu sou, deixa eu ver o que a Bíblia acha ali alguma coisa, eu faço um recorte, aquilo que me interessa eu trago para as minhas experiências. Mas o cristão genuíno, verdadeiro, ele entende que a palavra de Deus molda as suas experiências.
O morno, ele vê que o pastor da igreja, o pastor é o responsável de evangelizar, de pregar o evangelho. Para mim está só bom eu vim aqui tocar, cantar, servir, sentar, ir embora, tal, mas o responsável é o pastor. Mas o cristão genuíno, verdadeiro, ele entende que ele é também responsável pela ordenança de Jesus, vai e prega o evangelho. O morno até vê, entende que a contribuição no reino financeira é importante, é legal, é bom, mas não participa, não se envolve. Enquanto o cristão genuíno, verdadeiro, ele contribui primeiro porque ele ama Deus, segundo porque ele entende que é um privilégio, terceiro porque ele entende que ele não vai só usufruir daquilo que o dízimo do seu irmão tem feito, mas ele vai ser participante daquilo que Deus tem feito nessa terra através do seu recurso. O morno, quando serve na igreja, quando serve, né? Não de servir, ele serve para nada, não é isso. Mas quando ele está servindo na igreja, muito serve o morno. Hoje é minha escala. Hoje, olha que sol, que tempo gostoso, eu acho que eu vou para a praia. Não vou para a praia hoje não. Estou na escala. Pô. E puxa. Fazer o quê? Tem que ir, né? Estou na escala. E só vem e cumpre a sua escala como se fosse para bater o cartão. Mas o verdadeiro cristão, quando ele serve, ele entende o seu chamado naquilo que ele está servindo e faz com excelência. Ele não vem na igreja só no dia da sua escala, ele vem nos dias corriqueiros porque ele ama estar na igreja e está disposto a servir pessoas. O morno relativiza o pecado. Pastor, isso não é pecado. Pastor, mas estamos em outro tempo. Mas não é tão assim, pastor. Mas não interessa, lá o pessoal faz diferente. Não é tão pecado assim, né? É só pedir perdão. E vai relativizando o pecado, colocando um peso de medida em cada um deles, e vai vivendo a vida. Enquanto o verdadeiro cristão, ele luta todo dia contra o pecado. Há uma diferença gritante entre morno e verdadeiro cristão. E a minha dúvida, a minha preocupação é qual a igreja que temos sido. E você, o seu nome, um cristão, que tipo de cristão você tem sido? Irmãos, talvez alguns aqui estão pensando, pastor, final de ano, traz uma palavra mais jingle bell. Traga uma palavra mais jingle bell, jingle all the way. É Natal, Ou então, todo mundo já pensa na Mariah Carey, né? I can é Natal. Mas o que de vale? Qual que é a importância de eu ficar pregando Natal, 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 o Salvador chegou, se você não tem vivido Natal todo ano? 2025, está chegando no final do ano. Será que você vivenciou Natal, Jesus, o ano todo? Quando eu leio Apocalipse, como nós lemos, conheço as suas obras, versículo 15. Você não é nem frio e nem quente. Olha aqui. O quente é o que é bom, que faz. O frio, ele não é tão ruim assim. Porque, lendo o texto, o Senhor fala, eu prefiro que você seja quente ou frio, porque o frio dá a chance de mudar. O frio é aquele que não conhece, é o novo na fé, é aquele que está começando agora e que eu posso fazer com que ele fique quente. Mas o texto diz que o morno, você não é nem frio nem quente, mas o morno, eu estou prestes a vomitar da minha boca. Quando Deus fala isso, prestes a vomitar, sabe o que é vômito? Não vou perguntar aqui, quem já vomitou, levanta a mão. Não. É uma experiência terrível, terrível. O vômito, ele é colocar para fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está fazendo mal para o seu organismo, aquilo que está te intoxicando. O Senhor está dizendo, eu estou pronto a tirar você do meu corpo, porque você é um imprestável. Não serve para nada. Pastor, bate menos, pastor. É a palavra que diz. O morno
que não tem significância, que está fazendo mal, e nós podemos colocar como corpo de Cristo. Irmãos, dá uma impressão que Jesus, o próprio Deus, está falando: olha, você não é bom, você talvez nunca fez parte de mim, eu estou te colocando para fora porque você faz mal. Será o mesmo que Mateus 7, quando diz lá, o pessoal perguntando: Senhor, como é que vai ser lá no céu, tá, não sei o quê. Aí o Senhor falou: alguns vão chegar lá e vão dizendo: olha, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome preguei o evangelho. Agora eu vou fazer a Bíblia, Mateus 7, 21, segundo Luciano, tá bom? Em seu nome eu vim na Vila Eudo por 50 anos. Em seu nome, pastor não, Deus, eu levantei as mãos e cantei. Em teu nome, Deus, eu toquei teclado, bateria, guitarra, telefone, toquei campainha. Em seu nome eu fui na recepção e servi, e dei panfletos. Em seu nome eu tirava fotos, postava nas redes sociais. Em seu nome eu cuidava das crianças, dos kids. Em seu nome eu trazia recursos e dinheiro. E quando o Senhor fala que Ele diz que nesse dia Ele vai virar para essas pessoas e dizer: aparta-te de mim, que eu não te conheço, tem o mesmo peso quando o Senhor fala: vou vomitar você da minha boca. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a igreja brasileira? O que aconteceu com a igreja de Jesus? O que aconteceu com você, irmão, irmã? Você que se diz templo do Espírito Santo, o que aconteceu com a gente nessa jornada, que nós nos tornamos mais mornos do que quente? Eu me lembro quando eu me converti, lá em 96, muitos aqui não tinham nem nascido. É sinal que você está envelhecendo, né? Quem nasceu antes de 96, levanta a mão. Em 96 eu me converti, meus irmãos, e eu falava de Jesus, eu estava com o coração quente, eu queria evangelizar, e falei para os meus amigos, os meus familiares, eu fazia questão de falar que eu vou na igreja, eu fazia questão, eu contava os dias para vir no culto de jovens aqui, porque era uma bênção, eu evangelizava na faculdade, na escola, no trabalho, eu falava de Jesus, e com o passar da jornada, com o tempo, parece que a gente vai dando aquela diminuída, sim ou não? Sim ou não? Vai dar aquela diminuída, ao ponto de você não ser tão frio assim, porque você conhece o Evangelho. Mas leva a crer que talvez você está morno, basicamente por 3 coisas. Primeiro, eu e você talvez estamos mornos, porque o amor pela palavra esfriou. Quem lê a Bíblia aqui sempre, tá, de vez em quando. Antigamente éramos reconhecidos pelo povo que amava a palavra. Hoje as pessoas não leem mais a palavra, a Bíblia. Talvez o último dia que você leu a Bíblia foi domingo passado, se você veio domingo passado. Se não foi da última vez que você veio na igreja que você abriu ou ligou a sua Bíblia. 2, o motivo de talvez você estar morno é que o desejo de orar diminuiu. As pessoas não oram mais. Não tem mais tempo com Deus em oração. O que eu tenho chamado na minha tese é o TDAH espiritual. O que é o TDAH espiritual? Eu vou ler a palavra. Aí você começa a ler a palavra, aí você começa a ler, aí daqui a pouco você está lembrando do livro que você leu do Harry Potter, aí depois você está lendo ali, e você, espera um pouquinho só, eu acho que eu deixei água no fogão. Aí você vai lá e se distrai facilmente. Ou então você está lendo ali a palavra ali, daqui a pouco você lembra, puxa, vai começar aquele jogo agora, eu vou dar um tempinho, depois eu leio a palavra. O TDAH espiritual para você orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Aquela oração, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, não sei o quê, Pai. Deus, obrigado pela minha família e tal. Deus, espera um pouquinho só. Peraí, amanhã eu tenho que chegar na escola mais cedo. E se eu não chegar mais cedo, o que eu vou fazer do horário? Aí daqui a pouco você está fazendo outra coisa, você parou de orar. As pessoas não mais têm disciplinas espirituais de oração e de leitura da palavra, porque quando você lê a palavra e quando você ora, vai ser o item 3, o anseio pela presença dEle, porque quanto mais de Deus na sua vida, mais você vai querer. Como é que a presença de Deus vai vir na sua vida se você não ora, se você não lê a Bíblia?
Algumas pessoas estão vivendo de experiências espirituais, que a dopamina, as emoções, que você vai em algum lugar e ouve uma música linda, maravilhosa, e que a emoção, você tem dado o nome de presença de Deus, e não é nada de presença de Deus, é emocionalismo. As pessoas não têm mais anseio pela palavra, em orar a Deus, em desejar a presença dEle. Qual foi, meu irmão, minha irmã, a última vez que você teve um tempo com seu pai, em oração, em clamor, em ler a palavra, e você sentir algo sobrenatural, que não se explica, que é a doce presença dEle, que te aviva, que te fortalece, que te renova, que faz com que você não seja morno, seja quente? Qual tem sido a sua fonte que te alimenta de verdade, para que a sua vida seja uma vida, de fato, que agrade ao Senhor? Sabe por quê, meu irmão, estamos nesse tempo difícil? Primeiro porque a própria palavra diz que estamos vivendo o princípio do fim. Mateus 24 diz que, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Nós somos tendenciosos a jogar para o outro, né? Quem é do mundo vai se esfriar, quem não é evangélico vai se esfriar. Não, no meio do nosso povo, as pessoas estão com seu coração duro, corações frios. O amor de muitos no nosso meio cristão tem se esfriado para até dizer que eu amo a palavra de Deus, e nela eu medito dia e de noite. Que amor é esse que você não lê a palavra? Segundo, a chama pelo Espírito Santo pode estar apagando na sua vida, meu irmão. Vou repetir, a chama do Espírito Santo pode estar apagando. Para você ter chama, fogo de verdade, você tem que ter lenha e oxigênio, e tem ali a combustão, e o fogo vem. Para a nossa vida ser uma pessoa quente, com o fogo do Espírito Santo, não é você rodar em mistério da cambalhota, falar em 500 idiomas, e subir na parede, e voltar, e ficar King the Power the Best, não sei o quê. Eu vi a nova do King the Power the Best. Ele falou assim que, está vendo aqui a luz? Eu sou cheio de luz. Estão vendo, igreja? Aqui a luz? E a igreja, aleluia! Se você quer ser cheio do Espírito Santo, com o propósito de você orar mais, de você se entregar mais ao Senhor, de você ter força para evangelizar, é intimidade com Deus, é nutrição espiritual, meu irmão. É Bíblia e oração. E a disposição de você ter um coração em obediência, em arrependimento, diário. O que vai fazer com que você se torne de morno para quente, é você ter uma vida de oração, uma vida de intercessão, de leitura bíblica e de anseio pela presença, porque quando a presença vem, a sua vida se prostra e a sua carne cai por terra, e você se arrepende. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus a sua voz, ouvirei o seu clamor, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Nós temos um Deus que nos ama, e nessa manhã, meu irmão, minha irmã, é uma manhã de arrependimento. É uma manhã de você falar: Deus, olha, pelo que o pastor pregou aqui, e pelo que eu estou vivendo, possivelmente a minha vida é uma vida morna. E se você se sente assim, meu irmão, não espere chegar ao final dos tempos para você descobrir que você pode ser vomitado. Que o Senhor pode chegar e te falar assim: ei, o seu nome, eu não te conheço. Fique de pé. Apocalipse, capítulo 3, 19, no final desse texto, ele diz o seguinte: eu, o Senhor, corrijo e disciplino aqueles que amo. Esta manhã, para a tua vida, meu irmão, minha irmã, é uma manhã de disciplina. Sabe por quê? Porque Ele te ama. A disciplina só vem para quem a gente ama. Deus só nos disciplina, nos chama para perto e dá aquele puxão de orelha em amor, porque Ele nos ama, Ele te ama. Se não fosse assim, Ele deixava quieto.
O Senhor te ama, o texto continua. Por isso, Ele fala, você, seja zeloso. Ele diz, você, arrependa-se. Ele diz, preste atenção. Filho meu, filha minha, preste atenção, porque novamente, eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Aleluia! Será que o Senhor é aquele que faz refeição, que Ele entra na tua vida, na tua casa, em todos os cômodos, e você vive uma experiência como essa, do Senhor ceiar com você, do Senhor ter tempo com você, do Senhor fazer parte da sua vida? E o texto continua, aleluia. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, aleluia. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. E ele termina esse texto dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nessa manhã, igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando conosco nessa manhã. É tempo de arrependimento, igreja. É tempo de voltar ao primeiro amor, um lugar que nós nunca deveríamos ter saído, um lugar de intimidade e comunhão que nós deveríamos ter zelado, cuidado. Mas as distrações do mundo, o seu egoísmo, o seu achismo te afastou da presença de Deus. Eu não quero, meus irmãos, chegar no céu e falar: Senhor, em teu nome eu fui pastor da Igreja Batista de Vila Euro. E o Senhor poder falar assim para mim: não te conheço, Luciano. Não sei quem é você. Eu não quero, meu irmão, que você espere o seu dia chegar, porque pode ser aquele glorioso dia que o Senhor vai nos levar, ou pode ser amanhã ou depois, quando você encontrar com a morte. Não espere chegar esse dia para você saber o que vai acontecer. Se o Senhor vai falar: entre, filho bendito, ou o Senhor vai falar: parta-te de mim que eu não te conheço. Esquece quem está do seu lado, meu irmão, porque o Senhor está falando com você nesta manhã. É tempo de arrependimento e de viver o Evangelho que de fato faça valer a pena. Esqueça o que talvez você acha, o que é bom para você, e viva o que a palavra diz, o que é bom para você, não pelo que os pastores, coaches ou relativistas pregam por aí nas redes sociais e tem muitos likes. Mas leia a palavra e leia esse texto que você leu nessa manhã. Antes frio, antes quente do que ser morno. Feche teus olhos, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei como os meus irmãos estão aqui, como eles se sentem, Pai. Mas assim como diz a Tua palavra, Senhor, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. E o Senhor nos chama nessa manhã, Pai, para sermos zelosos e termos um tempo de arrependimento. Porque talvez para alguns aqui, pela primeira vez, o Senhor está à porta, batendo no seu coração, falando: filho, filha, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu fazer parte da sua vida. Mas também está falando por aqueles outros que um dia já abriu a porta da sua casa, mas da mesma forma que você abriu a porta da sua casa, pelas nossas ações e atitudes, temos expulsado Jesus da nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. E você vai ser vitorioso e vai se sentar comigo no meu trono. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão nessa manhã, Pai. Eu peço perdão pela minha vida, eu peço perdão pela minha igreja, Senhor. Eu peço perdão pela igreja brasileira, Pai, que tem sido omissa ao Teu Evangelho, ao Teu chamado, Pai.
Eu peço perdão ao Senhor, Pai, porque a igreja brasileira, Senhor, tem vivido no comodismo, Senhor, numa riqueza, numa vida apática, Senhor, confortável, Deus, e deixou de viver do primeiro amor, de pregar o evangelho a toda criatura, Pai, ensinando o que o Senhor nos ensinou a obedecer, Deus. Me perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, porque nós não temos tido mais amor pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, te pedimos, nos aquece, Pai, para termos amor à Tua palavra, para termos anseio de orar com o Pai e falar: Pai, hoje eu estou aqui, Deus, eu estou cansado, eu estou quebrado, mas eu estou aqui diante do Senhor, Pai. Eu preciso de Ti, Pai, porque as minhas forças se esgotaram. Senhor, que nós possamos entender que nós dependemos de Ti, Pai, mesmo quando as lutas vierem nos atacar, Senhor, quando a opressão desse mundo vier sobre nós, Pai, nós iremos declarar que nós precisamos do Senhor, Pai. Que esta canção que vamos cantar nesse momento, Deus, possa ser a nossa oração de entrega, Jesus. E hoje nós vamos cear, Pai, a ceia que tem esse símbolo maravilhoso, Senhor, que mostra aqueles que são Seus discípulos, que Te amam, que são batizados em Ti, Senhor. Ao tomar do cálice, Senhor, estamos levantando uma bandeira que o Senhor morreu e ressuscitou e vai voltar. Mas que essa bandeira, Senhor, seja levantada, Pai, não apenas crendo, mas vivendo o Evangelho até o dia que o Senhor vier, Pai. Quebranta corações nessa manhã, Pai, nos faça novo, Deus. É assim que nós oramos em Teu nome, Pai.